Olá pessoal, estamos aqui para fazer o trabalho em cima dos exercícios da nossa lista para que possamos resolver e eliminar algumas dúvidas que surgiram na hora da resolução da lista de exercícios da nossa disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Eu queria trabalhar com vocês, eu montei um PowerPoint aqui para nós irmos acompanhando o desenvolvimento. Eu peço para vocês que quando vocês iniciarem esse vídeo, tenham junto com vocês as questões para que vocês trabalhem, para que possam ir acompanhando o desenvolvimento do raciocínio no nosso PowerPoint e ir acompanhando isso nos exercícios de vocês. Muito bem, então vamos verificar aqui o PowerPoint. Na primeira questão que nós tínhamos, lá na lista de exercícios da primeira semana, havia uma questão sobre os objetivos da administração financeira, que falava entre maximizar a rentabilidade e garantir a solvência da empresa. E pedia para que vocês fizessem um comentário acerca desta afirmação. Eu gostaria aqui de comentar com vocês os dois grandes fatores que o administrador financeiro deve buscar controlar. O primeiro fator é a liquidez, que é a manutenção da capacidade de pagamento da empresa, que é o que nós chamamos de visão de caixa, né, que nós trabalhamos em cima de um fluxo de caixa e manter a possibilidade de pagamento da empresa. E o segundo fator que o administrador financeiro precisa tomar cuidado é com o trabalho na rentabilidade, para garantir o máximo de retorno das atividades. Então, quando nós falamos do gestor financeiro, nós precisamos manter a relação ou manter o foco nessas duas questões, onde há uma coisa que a gente chama de um trade-off, que é um equilíbrio entre as questões que aparecem, as questões de liquidez e rentabilidade, que nós precisamos buscar equalizar. Então, esse é o nosso objetivo como administradores financeiros, avaliar e criar um equilíbrio entre obter rentabilidade do nosso negócio, mas não perder de vista a visão da possibilidade de pagamento, da possibilidade da visão de caixa da empresa. Então era isso que a gente queria nessa primeira questão. Um comentário de vocês a respeito. Na segunda questão, se pedia para avaliar uma afirmação, que os administradores não deveriam concentrar-se no valor corrente da ação ou no valor de mercado da empresa, porque ao agirem dessa forma tenderiam a enfatizar de maneira excessiva os lucros de curto prazo em detrimento a lucros de longo prazo. Aqui, de novo, nós queríamos enfatizar um comentário com vocês, de que o objetivo da empresa está calcado em maximizar justamente esse valor de mercado da empresa. Quando nós falamos de maximizar valor de mercado da empresa, nós não podemos falar apenas dos lucros de curto prazo. Nós precisamos maximizar o valor da empresa considerando os lucros de curto prazo e os lucros de longo prazo, que na verdade nós não teremos hoje ainda, mas nós buscamos montar as competências atuais para que esses lucros possam ser efetivamente alcançados no futuro. Então, o administrador também precisa equilibrar, além da questão de rentabilidade e liquidez, também a visão de curto e de longo prazo, porque resultados hoje são importantes, sem dúvida, para o valor da empresa, mas resultados no futuro também são importantes. E, às vezes, isso passa por algum sacrifício, inclusive, colocando uma despesa maior ou tendo uma despesa maior atual para que se obtenha maior resultado futuro. Então, isso é o que nós queríamos na segunda questão. As duas primeiras questões também vocês têm um enunciado um pouco mais detalhado, uma resposta um pouco mais cuidadosa no material de vocês que está disponível na plataforma. Na terceira questão, está pequena um pouco aqui no quadro, mas vocês podem acompanhar na lista de exercício de vocês. A terceira questão, inclusive, ela teve algum problema na época que foi disponibilizada, de edição e de faltarem alguns números. Então ela não foi obrigatória para ser desenvolvida. Ela foi cancelada no desenvolvimento. Mas eu queria desenvolvê-la com vocês aqui. Então se falava aqui de uma empresa onde mantinha
um giro de 12 vezes em relação a duplicatas a receber, ou seja, essa empresa girava o seu contas a receber, a sua conta clientes, durante 12 vezes ao longo do ano. Se nós fizermos a relação, ela gira essa conta de duplicatas a receber uma vez ao mês. Então, a cada 30 dias é o vencimento das suas contas. E as duplicatas a pagar tinham um giro de 24 vezes, ou seja, girava 24 vezes ao longo do ano. As matérias-primas ficavam 40 dias, e aqui já não estamos mais falando em giros, estamos falando em dias, efetivamente. Ficava 40 dias estocadas, antes de ser consumida pela produção, e depois de produto pronto, ficava 60 dias em estoque de produto pronto. E ainda a empresa levava 45 dias durante o seu processo produtivo. Então, o total de tempo em que a empresa permanecia com os seus produtos estocados era de 40 como matéria-prima, mais 45 como produto em elaboração, 85, mais 60 dias. Nós estamos falando aqui de 145 dias, então, na soma dos prazos, 145 dias de prazo de estocagem. Depois pedia para desenvolver o estudo, a empresa queria avaliar o ciclo de caixa, né? Então ela ficava 12 vezes em duplicado, 12 giros em duplicados a receber. Se nós avaliássemos isso aqui, esses 12 giros, teríamos lá 360, que é o número de dias do ano, sobre 12, teríamos um prazo médio de 30 dias nas duplicatas a receber. E aqui, quando falávamos em duplicatas a pagar, nós temos uma relação de 24 vezes, vou pegar uma outra cor, de 24 vezes de giros em duplicatas a pagar. Se nós fizéssemos a relação, teríamos 360 sobre 24 giros, teríamos um prazo médio de duplicatas a pagar de 15 dias. Dessa forma, elaboraríamos então, ou vamos elaborar, o nosso estudo acerca do ciclo financeiro. Então, pedia o ciclo e o giro de caixa, e para fazer a representação gráfica, e a empresa vem procurando dinamizar, e aí pedia lá, se reduzisse 10 dias na produção, reduzindo 15 dias com o produto pronto, e reduzindo 5 dias de estocagem, mantendo 160 dias como ciclo de caixa, que é o que nós vamos ver que vai dar 160 dias, qual é o prazo adicional que poderia ser fornecido a clientes. Então, para desenvolver essa questão, eu preparei aqui um slide, e antes eu só queria lembrar como é que funciona o nosso processo de avaliação de ciclo. Nós temos, sempre com a empresa, a compra de matéria-prima. Esta compra de matéria-prima faz com que a empresa leve um tempo desde a compra da matéria-prima, o seu processo produtivo, onde essa matéria-prima está lá no estoque. Depois a empresa vai lá, retira esse item de estoque de matéria-prima e faz um processo de elaboração intermediária. Depois manda de novo para o estoque de produto em elaboração. Retira esse produto e vai para a montagem final. De novo passa para um estoque de produto pronto. E aí ela tem a venda. Então ela passou durante esse estágio de prazo médio de estoque, de processo de produção, ela passou pelo estoque de matéria-prima, mais produto em elaboração, mais produto pronto, até efetivamente ser vendido este produto. Esse prazo, esse tempo que a empresa leva como seu prazo médio de estoque, nós chamamos de ciclo econômico. Aqui embaixo temos, então, o ciclo econômico. Então, do prazo da compra da matéria-prima até o momento da venda, nós temos o tempo em que a empresa industrializa, em que a empresa trabalha em cima desse estoque, e nós chamamos isso de ciclo econômico. Depois da venda, a empresa também não recebe imediatamente este produto, então ela vai levar um tempo até fazer o seu recebimento. O que nós temos lá, um prazo médio de cobrança. Este prazo médio de cobrança, que é o prazo médio que a empresa leva para receber as suas vendas, somado ao prazo médio de estoque, nos dá o que chamamos aqui de ciclo operacional.
Este ciclo operacional é o tempo em que leva, desde o momento em que a empresa compra a matéria-prima, lá no início da sua produção, lá no início do ciclo, até o momento final, quando ela faz a venda e depois disso, quando ela recebe por essa venda. Então, isso nós chamamos do ciclo operacional. Só que a empresa não necessariamente precisa financiar durante todo esse ciclo. A empresa vai financiar uma parte desse ciclo. Por quê? Porque a empresa recebe um prazo para pagamento dos fornecedores das matérias-primas em que compra, em que nós chamamos de prazo médio de pagamento. Então, com este período aqui que a empresa recebe, na verdade, ela vai buscar fazer o seu financiamento simplesmente onde? Simplesmente neste prazo que nós temos entre o momento de pagamento e o momento que a empresa leva para fazer o seu recebimento. Isso nós chamamos então de ciclo financeiro. Se nós olharmos aqui as formulações, nós vamos ter que o ciclo operacional nada mais é do que o nosso prazo médio de estocagem mais o nosso prazo médio de cobrança. O prazo médio de recebimento. Então, é o tempo que leva a empresa para fazer a sua industrialização, mais o tempo em que leva a empresa para receber os valores da sua venda. E quando nós falamos do ciclo financeiro, que é aquilo que a empresa precisa bancar, que ela precisa buscar dinheiro em algum lugar para bancar o seu ciclo, para bancar a sua operação, nós vamos ter aqui o nosso ciclo financeiro como o ciclo operacional menos este prazo aqui que nós temos recebendo do fornecedor, que é o prazo médio de pagamento. Logo, quando nós estamos avaliando isso aqui, nós temos o nosso ciclo financeiro como sendo o nosso prazo médio de estoque mais o prazo médio de recebimento menos o prazo médio de pagamento da empresa. Então, essa é a nossa formulação do nosso ciclo financeiro. Então, agora vamos avaliar no nosso exercício o que aconteceu. O cálculo do ciclo de caixa do nosso exercício. Nós tínhamos duplicatas a receber, um prazo médio de recebimento de 12 giros. Então, como eu já tinha exemplificado para vocês antes, nós tínhamos lá 360 número de dias, sobre dias do ano, sobre 12 giros anuais, nós temos um prazo médio de recebimento de 30 dias. O prazo médio de pagamento nos falava lá que nós tínhamos 24 giros no contas a pagar. Trazendo isso em número de dias, 360 sobre 24 giros, temos 15 dias de prazo para pagar, o prazo médio de pagamento das nossas duplicatas. No estoque, já estava trabalhado em próprios dias no nosso exercício, nós tínhamos 40, que era o prazo de estocagem de matéria-prima, mais 45, que era o tempo em que levava na produção, em produto em elaboração, e depois mais 60 dias como produto pronto, totalizando 145 dias dentro do processo de produção da empresa. Muito bem. Com isso aqui, nós somos capazes, dentro da nossa fórmula, de calcular o ciclo de caixa, avaliando o nosso prazo médio de estoque, está aqui, 145, o prazo médio de recebimento está aqui, 30 dias, menos o prazo médio de pagamento, porque nós não precisamos financiar esse período o fornecedor financia a empresa, o fornecedor dá crédito para a empresa, durante esses 15 dias, então 145 mais 30 menos esses 15 dias que o fornecedor nos banca a empresa, nós temos um prazo, um ciclo financeiro, um ciclo de caixa de 160 dias. Nestes 160 dias, a empresa precisa, de alguma forma, buscar recursos para financiar a sua operação, para financiar a produção dos seus bens ou o trabalho em que ela desenvolve, o produto que ela desenvolve. Depois, podemos trabalhar com um giro de caixa, o giro deste ciclo, que nós simplesmente fazemos o mesmo processo. Nós avaliamos 360,
que é o número de dias do ano, sobre 160, que é o número de dias do nosso ciclo financeiro, e vamos ter um giro de caixa de 2,25 vezes. Então a empresa precisa financiar 2,25 vezes ao longo do ano o seu ciclo. A representação gráfica nós podemos ver aqui, vocês podem observar, nós temos o prazo médio de estoque, de matéria-prima, mais produto em elaboração, mais produto pronto, totalizando 145 dias, desde a compra, desde o momento da compra, até o momento que a empresa faz a venda. Depois disso, tem-se 12 giros, ou seja, mais 30 dias, do momento da venda até o momento do recebimento disso por parte da empresa. Então, o ciclo operacional da empresa está em 145 mais 30, 175 dias. É o tempo que a empresa leva para girar o seu negócio. Para avaliarmos o caixa, nós temos lá 24 giros ou 15 dias de prazo médio de pagamento. Com isso, a empresa vai ter um ciclo financeiro de 175, menos os nossos 15 dias de prazo de pagamento, temos um ciclo financeiro, como vimos antes, de 160 dias. Para avaliarmos o prazo adicional que poderia ser dado ao cliente dentro daquele programa de redução de estoque que a empresa estava buscando fazer. Então a empresa tinha como um novo prazo médio de estocagem uma redução de 10 dias nas matérias-primas, redução de 5 dias nos produtos em elaboração durante o processo de produção e redução de 15 dias no estoque de produto pronto. Como ela reduz no total 30 dias, 10 de matéria-prima, 5 de produto em elaboração e 15 como produto pronto, a empresa passaria a ter 115 dias com o seu novo prazo médio de estoque, saindo de 145 dias para 115 dias. Então tem uma redução de 30 dias. Fazendo o novo ciclo financeiro, mantendo os 160 dias como ciclo financeiro, queríamos, nossa variável que nós queremos saber é o prazo médio de recebimento, quanto tempo a empresa vai ter, com o novo prazo médio de estoque de 115 dias e com o antigo prazo médio de pagamento que tínhamos junto a fornecedores de 15 dias, reorganizando essa equação, o nosso novo prazo médio de recebimento será, então, 160 menos 100 igual a 60 dias. Esse é o novo prazo em que nós vamos oferecer para o cliente. Como já tínhamos 30 dias de prazo para o cliente anteriormente, temos 30 dias adicionais, temos como oferecer 30 dias a mais para o cliente. Então isso era o que nós queríamos, o que nós buscávamos na resposta do exercício 3. O exercício 4, semelhante ao anterior, então vamos rapidamente poder fazê-lo. Temos as matérias-primas, um giro de 8 vezes por ano, ou seja, a matéria-prima gira 8 vezes ao ano. Os fornecedores dão um prazo de 30 dias. A produção demanda também um prazo, então tempo em que leva na estocagem também parte do prazo médio de estoque, 30 dias. E 15 dias depois como produto pronto. Então o prazo médio de estoque nós teremos 360 sobre 8, teremos um prazo médio de 45 dias como matéria-prima, depois mais 30 dias como produto em elaboração, e depois mais 15 dias como estoque de produto pronto. Total, de novo, do nosso prazo médio de estoque, 40 mais 45, desculpe, mais 30 mais 15, nós temos prazo médio de estocagem de 90 dias. A política de vendas adota um prazo de recebimento de 60 dias
e buscava-se conhecer, ou buscava-se saber, com esses 30 dias que o fornecedor nos dava de prazo, qual é o ciclo de caixa e o ciclo operacional da empresa. Também a representação gráfica e saber que se a empresa reduzisse a estocagem de matéria-prima para 30 dias e recebimento de 60 para 45 dias, como o ciclo de caixa seria afetado. Para resolvermos isso, então vamos direto ao nosso cálculo. Duplicados a receber, prazo médio de recebimento eram 60 dias. O prazo médio de pagamento era de 30 dias. O prazo médio de estocagem, como tínhamos visto antes, 8 giros, o que nos gira 8 vezes ao ano, nos dá um prazo de 45 dias de estocagem de matéria-prima. O prazo médio de estocagem, então, de matéria-prima, 45 dias, mais 30 dias de produto em elaboração, mais 15 de produto pronto, dando um total de 90 dias. Assim, o nosso ciclo operacional, que é o tempo que leva, lembrando, desde o início da compra da matéria-prima até o momento do recebimento da venda, o tempo total do ciclo, nós estamos falando aqui de 150 dias. Então, 60 do prazo de recebimento, só que está invertido, 60 do prazo de recebimento e 90 de prazo médio de estoque. Falando do ciclo de caixa, que é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento, temos 150 dias aqui do ciclo operacional, menos os 30 que o fornecedor nos passa, o fornecedor nos dá, temos um prazo de pagamento de 120 dias. Fazendo a representação gráfica, da mesma forma de antes, temos aqui um ciclo operacional, então, aqui de 150 dias, que nada mais é do que a soma do prazo médio de estocagem mais a soma do prazo médio de recebimento, e temos (120 dias como ciclo de caixa ou ciclo financeiro da empresa, que é o ciclo operacional menos esse prazo médio de pagamento da empresa. No estudo adicional, para fazer a redução do ciclo, nós tínhamos lá um novo prazo médio de estocagem, como 30 dias de matéria-prima, 30 de produto em elaboração e 15 de produto pronto. Total, passando de 90 para 75 dias. Nosso novo prazo médio de recebimento, de 60, passamos para 45 dias. Também diminuímos 15 dias. Logo, nós temos lá o nosso ciclo financeiro de 75 mais 45 menos 30, passando de 120 para 90 dias. Uma redução de 30 dias, justamente a redução de 15 dias no estoque e 15 dias do prazo de recebimento. Então, redução de 30 dias no ciclo financeiro da empresa. Na questão 5, pedíamos para fazer a representação gráfica e avaliar a situação dos estoques que são adquiridos a prazo e vendidos à vista, sendo que o prazo de pagamento seria maior que prazo de estocagem, e observem aqui que estamos avaliando só essas duas, simplesmente estas duas variáveis. Os nossos recebimentos, as vendas, são recebidas todas à vista. Então, não vai entrar no ciclo operacional neste caso aqui. Então, no primeiro caso, o prazo de pagamento menor que o prazo médio de estoque. O outro caso, prazo de pagamento maior que o prazo de estoque. E um terceiro caso, onde o prazo de pagamento vai ser igual ao prazo de estocagem. Então, era para avaliar, em relação a essas questões, sobre possibilidade de despesas e receitas financeiras que a empresa teria em cada uma dessas hipóteses, em cada uma dessas possibilidades de configuração. No primeiro caso, então, nós teríamos no prazo de pagamento igual ao prazo de estocagem, lembrando, estamos falando de prazo médio de recebimento igual a 0, ou seja, todos os recebimentos são feitos à vista. Logo, o meu prazo médio de recebimento vai ser 0. Então, o meu ciclo operacional
como meu prazo de recebimento é zero, o ciclo operacional será simplesmente o prazo médio de estocagem. Então, o prazo de pagamento igual ao prazo de estocagem, se faz o quê? Paga-se os fornecedores conforme se vende as mercadorias, no mesmo prazo. Faço a venda, tenho o recebimento e faço o pagamento junto aos fornecedores. Então, pessoal, como eu estava comentando, nessa questão 5 nós temos as vendas consideradas ou vendas pressupondo que tenham entrada à vista. Então, o ciclo operacional da empresa simplesmente vai se resumir ao prazo médio de estocagem. Então, quando o prazo médio de estocagem da empresa for igual ao prazo médio de pagamento, ou prazo de pagamento dos fornecedores, a gente está fazendo o quê? Está pagando fornecedores ao mesmo tempo em que recebe. Como o recebimento é à vista, paga-se fornecedores ao mesmo tempo que recebe. Exemplificando, compro matéria-prima, recebo 30 dias de prazo dos fornecedores, levo 30 dias entre a industrialização, entre o processo de produção, montagem, até o final, levo 30 dias para terminar. Como eu estou fazendo o recebimento, tendo o recebimento à vista, faço a venda, recebo à vista o dinheiro e no mesmo dia estou pagando os fornecedores, porque o prazo de fornecedores e o tempo de estocagem, o tempo de que levou no processo de produção, foi exatamente o mesmo. Então aqui não temos a questão de despesas nem receitas financeiras. Quando o prazo de pagamento for maior que o prazo de estocagem, o que nós estamos fazendo? Nós estamos vendendo e recebendo, já que o nosso prazo médio de recebimento é zero. Nós estamos vendendo antes e pagando a posterior. Estamos primeiro recebendo e pagando depois. Nesse caso aqui, nós temos uma receita financeira no tempo em que o prazo de pagamento for maior que o prazo de estocagem. Porque eu compro lá o item junto com o fornecedor me dá 45 dias, eu levo 30 dias para produzir, como recebo à vista, recebo nos 30 dias, e eu tenho 15 dias onde eu vou utilizar o recurso do fornecedor, e isso pode gerar para mim uma receita financeira. E a última possibilidade é o prazo de pagamento menor que o prazo de estocagem, então se paga antes e faz a venda depois, e obviamente tem o recebimento depois. É o contrário, né? O fornecedor nos dá 30 dias, mas eu levo 45 dias no processo de produção, entre estoque de matéria-prima, produto em elaboração e produto pronto, levo 45 dias, faço a venda, recebo à vista, mas durante os 15 dias, porque o fornecedor me cobrou no 30º dia, do dia 31 ao dia 45, eu preciso financiar isso. Então eu vou ter despesas financeiras para cobrir esse período do nosso ciclo de caixa. Avaliando, verificando isso de uma forma gráfica, nós podemos enxergar aqui o ciclo econômico como sendo o prazo de estocagem, né, já que o nosso prazo de recebimento é zero. E quando o prazo de pagamento for exatamente igual ao prazo de estocagem, nós não temos nem receita nem despesa. Nós recebemos no dia e pagamos no mesmo dia o fornecedor. Quando o prazo de pagamento é maior, nós obtemos, né, nós temos o recebimento neste momento, e o período a mais em que nós temos com relação ao prazo de pagamento, nós ficamos esse período com o recurso, usando esse recurso, eventualmente aplicando financeiramente, e vamos obter uma receita financeira dessa empresa. E a outra situação, o prazo de pagamento, quando ele for menor, nós temos o recebimento de novo neste momento aqui, e nós temos o pagamento neste momento aqui. Então, este prazo entre o tempo de pagamento, que é antes, e o recebimento, que é depois, a empresa vai incorrer numa despesa financeira. Na questão 6, pessoal, o que nós pedíamos era para calcular e interpretar o ciclo operacional e ciclo de caixa da empresa, considerando agora dois períodos, o período X1 e X2. Então a empresa tinha lá giro anual de estoque, giro anual de contas a receber e giro anual de contas a pagar. Então o que nós precisávamos fazer? Transformar isso em dias para poder avaliar e calcular o ciclo financeiro, né, o ciclo de caixa da empresa. E o ciclo, também o ciclo operacional. Então, para fazermos isso, o que nós precisávamos fazer? Dividir
todos, ou considerar todos, a variação de estoques em relação 360 sobre estes giros anuais que estávamos considerando. Então, avaliando aqui, nós tínhamos o nosso prazo médio de estocagem, né? Dividindo 360 por 4,012, nós temos um prazo de estocagem de 89 dias. Vejam, o prazo de estocagem é 89, o prazo de recebimento usando o mesmo critério, 360 pelo giro do quanto a receber, 7,9, um prazo de recebimento de 45 dias. E o prazo de pagamento, também dividindo 360 pelo giro, 3,29, nós temos 109 dias. Ele gira 3,3 vezes ao longo do ano, e isso nos gera um prazo, na média, de pagamento de 109 dias. O ciclo operacional, que é o prazo médio de estocagem, aqui, mais o prazo médio de recebimento, aqui, nos dá 135 dias. E o ciclo financeiro, que vai ser este ciclo operacional menos o meu prazo de pagamento, aqui em cima, dá 25,93 dias. Perdão. Então, durante quase 26 dias, a empresa precisa financiar suas operações, precisa ir no mercado buscar recurso ou ter recursos próprios para bancar este tempo, esse período de operação. Em X2, a empresa então tinha um prazo de estocagem de 96, recebimento de 63 e o prazo médio de pagamento continuava em 109 dias. O ciclo operacional então passa para 159, aumenta, portanto. O prazo de pagamento continua em 109 dias. Como eu tive um aumento de ciclo operacional e o prazo de pagamento permanece o mesmo, a empresa passa a ter que buscar financiamento não mais para 26 dias, mas agora para o dobro de tempo, ou quase o dobro de tempo, para pouco mais de 50 dias. Então aqui nós temos um resumo do nosso quadro, é o quadro que vocês têm nas respostas, que foi enviado para vocês. O nosso prazo médio de estocagem passa de 89 para 96 dias, quase 7 dias de aumento. O prazo de recebimento tem um aumento também expressivo, de 45 para 63, 18 dias, quase 18 dias de aumento. E o prazo médio de pagamento permanece o mesmo, vejam aqui, o mesmo período, o mesmo tempo nos dois períodos. Com isso, o ciclo operacional, que era de 135 dias, aumenta para 159. E o ciclo financeiro, da mesma forma, na mesma proporção, aumenta de 25, quase 26, para um pouco mais de 50 dias. Na questão 7, pedia para fazer explicação a respeito de necessidade de capital de giro, de capital circulante líquido ou capital de giro líquido e capital circulante próprio. Eu busquei montar aqui uma montagem de um balanço exemplificando o que nós temos em relação a cada um daqueles itens. Lembrando, nós queríamos aqui verificar necessidade de capital de giro, capital circulante líquido e capital circulante próprio. O capital circulante líquido, ou também capital de giro, nada mais é, pessoal, do que eu posso avaliar de duas formas. Tá? A primeira forma é avaliar o que nós chamamos de passivos permanentes. Os passivos permanentes são todas aquelas fontes, todas aquelas origens que a empresa tem no longo prazo, que nós podemos chamar aqui o passivo exigível a longo prazo, mais o patrimônio líquido da empresa, deduzidos ou reduzidos daquilo de onde a empresa aplica os seus recursos no longo prazo. Então, são as fontes, o dinheiro que vem do longo prazo, menos o dinheiro que a empresa aplica no longo prazo, que é o ativo realizável a longo prazo, mais o ativo permanente, né, da demonstração legal. Então, essa diferença, nós temos aqui, é o capital de giro que a empresa dispõe. O capital de giro que a empresa tem de recursos de longo prazo, que ela não usa nas suas aplicações de longo prazo.
Logo, ela pode usar no seu ciclo operacional, no seu ciclo financeiro. Bom, isso também pode ser calculado, se vocês olharem aqui, nós temos o nosso ativo circulante aqui e o nosso passivo circulante aqui. Da mesma forma que nós podíamos calcular, considerando os recursos, né, passivo permanente menos as aplicações permanentes, uma maneira mais fácil ou mais simples que vocês podem adotar para fazer esta relação é considerando, né, acima, calculando o CCL a partir do ativo circulante. Estamos, da mesma forma, medindo o mesmo espaço. Ao invés de medirmos, considerando passivo permanente menos as aplicações permanentes, a empresa vai estar considerando o seu ativo circulante menos o seu passivo circulante. Logo, o CCL é o ativo circulante menos o passivo circulante da empresa. Todos aqueles recursos de longo prazo, que a empresa não usou no longo prazo, mas que está utilizando no seu ciclo, na sua operação. Então, no seu curto prazo. Isso representa o nosso CCL. O que representa o CCP, que é o capital circulante próprio? O CCP é uma parte desse CCL, que é o quê? O nosso passivo permanente, a parte mais permanente, a parte o patrimônio líquido, capital próprio, né? Que nós temos lá, né? Capitais próprios. Capital próprio. Que é o patrimônio líquido, menos o ativo permanente da empresa. Então, o CCP vai medir esta parte aqui, este tamanho aqui, do que a empresa está buscando. Essa parcela mede, então, o patrimônio líquido menos o ativo permanente, ou seja, os recursos próprios que a empresa tem no negócio, menos aquilo em que ela investiu no seu permanente. Se sobra recurso, isso é positivo, ela também é uma parte que ela pode usar no seu ciclo, na sua operação. A necessidade de capital de giro, vamos só apagar aqui, a necessidade de capital de giro da empresa vai considerar o que, pessoal? Nós vamos considerar a necessidade de capital de giro aqui como o que a empresa precisa para financiar a sua operação. Capital de giro, ou capital circulante líquido, é a parcela que ela tem disponível. Mas o que ela precisa não é só este capital de giro. Pode precisar também buscar recursos no mercado. Então, a empresa, considerando sua necessidade de capital de giro, NCG, necessidade de capital de giro, vai ser o seu ativo circulante operacional, ou seja, quanto ela precisa investir na sua operação, deduzido ou menos o passivo circulante operacional, o quanto a empresa obtém na própria operação dos seus fornecedores. Se nós considerarmos e fizermos uma relação dessa forma da necessidade de capital de giro com o nosso ciclo financeiro, nós vamos ter o quê? O ativo circulante operacional, as grandes contas dos ativos circulante operacional, que são clientes e estoques. Então, nós vamos poder comparar clientes mais estoques, né, que é a parte do ativo circulante operacional, menos fornecedores, que é a grande conta do passivo circulante operacional da empresa. Então, quando a empresa analisa clientes mais estoque mais fornecedores, nada mais é, ou nada mais se tem aqui, do que o prazo médio de pagamento, mais o prazo médio de estocagem, menos o prazo médio, o prazo médio de recebimento, mais o prazo médio de estocagem, menos o prazo médio de pagamento. Dessa forma, nós temos a visão de ciclo financeiro em dias. E quando avaliamos a necessidade de capital de giro,
temos essa mesma visão de ciclo financeiro, ou o tempo que a empresa precisa, só que não mais em dias, mas agora em valor que a empresa precisa bancar nesta operação dela. Pessoal, na nossa 8ª questão, pedíamos que se encontrasse, aqui trazendo um novo conceito, do ciclo de caixa ou ciclo financeiro equivalente. Então, trabalhando os mesmos dados, trabalhando a mesma questão que nós já tínhamos visto do ciclo financeiro, agora buscamos, ou agora queremos trabalhar não mais simplesmente com o ciclo financeiro puro, mas trabalhando isso dentro de uma equivalência. Por quê? Vejam, quando a gente fala de ciclo financeiro e falamos do prazo médio de estocagem, do prazo médio de recebimento e do prazo médio de pagamento, nós temos 3 grandezas diferentes. Se nós pegarmos os numeradores, o prazo de recebimento é em cima das vendas, o prazo médio de estocagem em cima do CPV e o prazo de pagamento em cima das compras. Então nós temos 3 grandezas diferentes. E aí nos fica difícil poder comparar para ter um efeito financeiro. Com isso, nós buscamos trabalhar o ciclo financeiro equivalente. E aí eu vou comentar um pouquinho com vocês agora, antes de resolvermos a questão, sobre o ciclo financeiro equivalente. Então, só lembrando, a empresa tinha 66 dias de prazo de recebimento, de prazo de estocagem, 93 de prazo de recebimento e 78 de prazo de pagamento. E ela tinha uma venda de 20 mil, um CMV de 11, uma compra de 9. Então, eu pedia qual era o ciclo financeiro equivalente dessa empresa na 8ª questão. Lembrando que nós temos 2 questões encadeadas. Uma dependendo da outra. A 8 e depois a 9 em cima dessa própria questão número 8. Eu gostaria de comentar com vocês sobre o que é o ciclo financeiro equivalente, para nós entendermos adequadamente este ciclo financeiro equivalente. Quando nós pegamos a necessidade de capital de giro, a empresa nada mais é do que o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional, como eu havia acabado de comentar. Se nós estruturarmos isso, também como eu tinha comentado, de uma forma avaliando as contas, as principais contas, nós temos a necessidade de capital de giro, a conta cliente, mais a conta estoque, menos a conta fornecedores. Isso nos dá quanto a empresa precisa, quanto a empresa busca de recursos para financiar ou para cobrir a sua operação. Ou seja, aquele período em que ela precisa bancar, que é o ciclo financeiro, representado aqui pela necessidade de capital de giro em valor. Se nós usarmos uma regra matemática, voltando lá para o 2º grau, nós pegarmos os 2 lados da igualdade e aplicarmos a mesma operação, nós continuamos tendo igualdade. Então, para isso, eu fiz todos eles. Fiz todas as relações, colocando aqui, mostrando para vocês todas elas sobre venda. Então, temos a necessidade sobre a venda, vai ser igual ao cliente sobre a venda, mais estoque sobre a venda, menos fornecedores sobre a venda. Isso, a matemática básica lá, nos permite fazer sem que se altere a igualdade. De novo, eu vou fazer isso, não só dividindo agora pelas vendas, mas multiplicando por 360 dias. Então, nós temos 360 dias, de um lado, multiplicado, e todos os fatores do outro lado da igualdade também multiplicamos por 360 dias. Muito bem. Agora, adotando outra regra da matemática também, lembrem que quando na matemática eu tenho uma relação de multiplicação por denominador e numerador sendo iguais, eu posso cortar e, na verdade, eu tenho estoques sobre vendas. O que eu fiz aqui foi o contrário. Eu coloquei uma operação colocando o CPV sobre estoques e multiplicando o CPV sobre as vendas. Vou continuar mantendo essa mesma relação de igualdade. Da mesma forma, eu fiz lá nos fornecedores sobre as compras. Coloquei fornecedores sobre compras e multipliquei isso pela relação de compras sobre vendas. Como eu mantive a mesma relação aqui, poderia cortar isso e manter a mesma relação, mantendo a igualdade na nossa equação. Muito bem, e por que eu fiz toda essa ginástica, todo esse critério matemático de avaliação? Para que nós entendamos o que quer dizer o
ciclo financeiro equivalente. Como nós tínhamos, ou como nós temos, uma relação sempre com outros tipos de, com o numerador e o denominador sobre outra grandeza, nós estamos avaliando vendas, CPV e compras. Com essa relação que nós fizemos, nós podemos avaliar todos eles sobre a mesma. Aqui nós temos nada mais do que o nosso prazo médio de recebimento da empresa. Já está da forma como a gente avalia. As outras partes da equação, nós também fizemos uma relação sobre vendas, mas mantivemos aqui a relação do prazo médio de estoque e fizemos a multiplicação pela relação do CPV sobre vendas. Qual é a relação de CPV sobre vendas? Dessa forma eu estou mantendo ou criando essa relação de igualdade junto com o prazo médio de recebimento. Então, estamos criando um mesmo critério. A mesma coisa em fornecedores, onde nós temos fornecedores sobre as compras e nós estamos também, multiplicando aqui nós temos a compra, poderíamos cortar, mas também criando essa relação e multiplicando isto, ou trazendo para uma mesma base em cima das vendas. Então, vocês podem ver aqui que nós temos também o nosso prazo médio de pagamento. Vejam, pessoal, este prazo médio de pagamento, então, nos mostra ou nos dá uma relação com as compras sobre as vendas, com a proporção de compras sobre as vendas, e agora eu tenho todas elas, todos os meus fatores, todos representados sobre as vendas. Todos eles considerando as vendas, considerando as proporções com relação às vendas. Logo, a necessidade de capital de giro sobre as vendas vezes 360 nos dá o ciclo financeiro equivalente em número de dias. Ou seja, o número de dias de vendas, o ciclo financeiro equivalente, o número de dias de vendas que a empresa precisa fazer para financiar a sua necessidade de capital de giro. Quando eu vou avaliar um balanço, que já está publicado, uma demonstração que já está publicada, isso é fácil de conseguir. Basta pegar as contas que compõem a necessidade de capital de giro, as principais contas do ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional, fazer sobre as vendas e multiplicar por 360. Então é uma forma que a empresa tem, ou que nós temos como avaliar a empresa. Então, trazendo aquela nossa relação, só voltar aqui, lembrando aqui o que nós precisamos calcular, nós vamos avaliar a necessidade, o ciclo financeiro equivalente vai ser o prazo médio de recebimento, mais o prazo médio de pagamento vezes a relação de CPV sobre vendas, menos o prazo médio de pagamento e a relação de compras sobre vendas da empresa. Então, indo lá para a nossa questão número 8, a primeira coisa que precisamos fazer é estabelecer as relações. A primeira relação, CMV sobre vendas. Está aqui, 11 milhões sobre 20 milhões. Tem uma relação de 55%. Ou seja, 55% das vendas representam o CMV da empresa. A relação compra sobre venda, 9 sobre 20, representa 45% das vendas. Então, as compras representam 45% das vendas. E assim eu posso, então, fazer a aplicação da nossa fórmula do ciclo financeiro equivalente, onde nós temos ciclo financeiro equivalente igual ao prazo de recebimento. Aqui não tem nenhum ajuste, porque o prazo de recebimento já é sobre as vendas originalmente, mais o prazo médio de estoque multiplicado pela relação CMV sobre vendas, menos o prazo médio de pagamento multiplicado aqui pela relação de compras sobre vendas. Então, nós pegamos lá, o nosso ciclo financeiro equivalente vai ser o prazo médio de recebimento, tínhamos visto lá que era 93 dias, mais o prazo médio de estoque, que era 66 dias, multiplicado por essa relação de 55%, que é a relação de custo sobre vendas, menos a relação de 78, que era o prazo médio de pagamento, vezes a relação de compras sobre vendas. Vejam, agora eu posso somar isso aqui trabalhando na mesma grandeza. Se eu posso somar trabalhando na mesma grandeza, eu vou ter o ciclo financeiro equivalente a vendas de 94,2 dias. Ou seja, a empresa precisa financiar o seu ciclo operacional, a sua operação,
durante 94 dias de vendas. Esse é o período, esse é o prazo que a empresa precisa financiar entre o momento em que ela paga o seu fornecedor até o momento em que ela recebe do cliente o seu pagamento. Na questão 8, embora parecesse complicado, era só isso que se pedia, e a questão 9 complementava isso e pedia para fazer o cálculo da necessidade de capital de giro, de acordo com aquela fórmula que vocês viram no Matarazzo, para cálculo, né, que fazia lá o ajuste em cima do ciclo financeiro equivalente, né, vezes a venda diária, e considerando também o ajuste de outras receitas e despesas, outras receitas e despesas não, outros ativos e passivos operacionais, que não clientes de estoque de fornecedores que já estavam incluídos no ciclo financeiro equivalente. Então, dessa forma, a empresa pode avaliar de acordo com o que nós vamos ver aqui na questão 9. Então, calcular a necessidade de capital de giro, considerando o exercício anterior, o exercício número 8, e avaliando que a empresa tem disponível R$ 258 mil. Em outros ativos, a empresa tem R$ 78 mil. Em outros passivos operacionais, R$ 847. Então, vejam aqui o descalibramento. Ela tem aplicação, o descalibramento positivo, porque a operação dela, né, outros créditos, outros ativos operacionais, circulantes operacionais, que vêm da operação, que provém da operação, são fontes de 847. Vejam, qual é a vantagem dos ativos, dos passivos operacionais? Os passivos operacionais são recursos que a empresa tem, não onerosos, que ela não precisa pagar por eles, que a própria operação gera. Geralmente prazos de pagamento junto a fornecedores, junto a governo, pagamento de impostos, junto a empregados, pagamento de salários e assim por diante. Então a empresa tem 847 de recursos de curto prazo e a aplicação fora do ciclo de 78.400, além daquela que ela tem em clientes em estoques. E ainda um disponível de 258. Muito bem. Para calcularmos, então, a necessidade de capital de giro, aplicando a fórmula que vimos no Matarazzo, a necessidade de capital de giro vai ser, aqui, necessidade de capital de giro, venda diária, multiplicado pelo ciclo financeiro equivalente, mais essa relação de ajuste aqui, que nada mais é do que outros ativos circulantes operacionais, menos outros passivos circulantes operacionais. Desta maneira, nós temos a venda diária de 20 milhões, dividido por 360 dias, que é o período de dias anuais, ano calendário. Temos 56.700 de venda diária, venda por dia, venda dia. Se eu preciso financiar durante 93 dias ou 92 dias, logo eu tenho a necessidade de capital de giro, mas também preciso considerar o ajuste de outros ativos e passivos circulantes operacionais, que são os 78 dos outros ativos circulantes operacionais e 847 de outros passivos circulantes operacionais. Isso nos dá uma relação, um financiamento negativo, ou seja, um crédito, uma vinda, uma fonte de recursos de R$ 768 mil. Logo, então, a necessidade de capital de giro vai ser a nossa venda diária, 56.700, multiplicado pelo ciclo financeiro equivalente, desculpem, eu tinha dito 93, na verdade, 94 dias, menos aquele ajuste, aquelas outras fontes, né? Por que é negativo aqui? Porque as fontes são menores, vejam aqui, as fontes são maiores do que as aplicações, então não necessito colocar mais dinheiro, não necessito de mais recurso, pelo contrário, eu tenho fontes de recursos provenientes de outros passivos circulantes operacionais. Então, somando isso, eu tenho uma necessidade de capital de giro de 4 milhões e meio. Preciso de 4 milhões e meio na empresa para financiar, de novo, aquele período que vai do momento em que a empresa paga ou faz o desembolso para pagar o fornecedor até o momento em que a empresa vai fazer o seu recebimento, em que ela vai receber
os recursos provenientes das vendas. Vindo na questão 10, também causou uma certa dificuldade para alguns. Na verdade, vamos tentar desmistificá-la um pouco aqui agora. Na verdade, ele é simples. Talvez tenhamos pecado em não trabalhar junto com vocês, com os tutores, em relação a explicar como é que se dá a sua interpretação. Mas tínhamos lá um balanço e uma DRE, então um balanço inicial e uma DRE inicial, e a única observação que precisávamos fazer é de que o nosso dado, a nossa consideração, era trimestral. O nosso período em que nós estávamos considerando era um trimestre e não um ano. Sendo um trimestre, nós não tínhamos 360 dias, e sim 90 dias era o nosso prazo. Este DRE, essa demonstração, não se refere a um ano, mas se refere ao trimestre, ao primeiro trimestre de X1. Logo, ao invés de 360, se refere a um prazo de 90 dias. O que nós tínhamos aqui, que nós precisávamos buscar? O nosso DRE, só voltar no anterior. Tínhamos o ativo, com as contas iniciais de duplicados a receber, de estoques, de fornecedores, de empréstimos, assim como as outras. E tínhamos aqui na empresa o DRE do primeiro trimestre, onde tínhamos lá a receita, que vamos usar, o custo que vamos utilizar, e as compras eram dadas posteriormente, né? E aqui ainda tínhamos a provisão para cálculo de R e o nosso lucro líquido também, que precisaríamos utilizar na resolução. Dava as seguintes informações de que a empresa teria um prazo de estocagem de 45 dias, um prazo de recebimento de 18 dias, um prazo de pagamento de 15 dias e que as compras totalizavam quase R$3.000, praticamente R$3.000. Dessa forma, nós tínhamos que resolver o exercício e a primeira questão que fazia era com relação a preencher aquele balanço que vocês têm no exercício, que vocês tinham no exercício, para completar as contas que estavam faltando. E aí nós precisávamos usar as fórmulas do ciclo para calcular essas contas. Considerando a nossa fórmula do prazo médio de recebimento, vai ser igual a clientes sobre vendas vezes 90, nós tínhamos lá o prazo de recebimento conhecido. Sabíamos qual era o prazo de recebimento. As nossas vendas durante o período estavam conhecidas. E o prazo aqui, lembrem a observação, não é 360, porque não se trata de um ano cheio, estamos falando só de um trimestre, por isso é 90 que nós vamos utilizar como prazo na nossa fórmula. Reorganizando isso, nós íamos ter o prazo médio de recebimento sobre as vendas dividido por 90 para encontrarmos qual é a conta de clientes. Então, 12, que era o nosso prazo, 18, desculpem, era o nosso prazo de recebimento, vezes a minha venda de 3.700.000, sobre 90, o cliente que a empresa tinha no final do trimestre, no final do terceiro mês da empresa, era de R$754.000. O mesmo procedimento eu vou usar com relação ao estoque, né? Usando a forma do prazo médio de estoque, reorganizo ela, né? Passo o estoque para o lado da igualdade, o prazo médio de estoque para o outro, então temos prazo médio de estoque vezes o CMV dividido por 90. Então, isolei estoque, vamos ter lá estoque de 45 dias, tinha dado, multiplicado pelo CMV de 2.232, vai dar um valor de estoque no final do período da empresa, no final do trimestre, de R$1.116.000. Era o estoque do fim do trimestre dessa empresa. E por último, para calcularmos as compras, nós tínhamos que reorganizar fornecedores, considerando o prazo médio de pagamento. E aqui, de novo, nós tínhamos os fornecedores de 15 dias de prazo, as compras, o exercício nos informava que era de 3 milhões, né, 2.998, dividido por 90, porque era trimestre, nos dava uma compra, ou desculpa, uma conta de fornecedores de
500 mil reais, 499 mil. De posse dessas contas, vejam pessoal, eu tenho aqui duplicados a receber 754, foi o que eu calculei usando a fórmula do prazo de recebimento. Um estoque de 1.116, usando a fórmula do prazo de estocagem. Fornecedores de 500 mil, quase 500 mil, utilizando a fórmula de fornecedores. E, aqui embaixo, lucros retidos. Da onde vêm os lucros retidos? Justamente, vou voltar lá, já informado, vejam aqui, no lucro líquido do exercício. Inclusive, tinha feito já o apontamento anteriormente. Nos levava ao lucro acumulado de R$ 532.800. Além disso, também tínhamos a provisão de imposto de renda. Calculamos imposto de renda, tínhamos a provisão, isso geraria imposto de renda a pagar. Logo, então tínhamos 532 mil de lucros acumulados e tínhamos aqui 355.200 com relação à provisão para imposto de renda. Considerando em dias de venda do ciclo financeiro equivalente, o que nós precisávamos fazer? Simplesmente dividir todas as contas pela quantidade, pelos dias de vendas. Então, o prazo médio em relação ao ciclo equivalente, 554 sobre a minha venda diária, que era os 3.770 dividido... Opa, perdão, aqui tem um erro, pessoal. Aqui tem um erro na montagem da planilha. Aqui temos 90 dias. Na verdade, 90 dias. E não 360, porque nós estamos falando de trimestre. Né? Mas fazendo então a relação, nós temos lá 18 dias do prazo médio de recebimento do ciclo equivalente. O prazo de estocagem, fazendo a relação sobre a venda diária de 10.432, um prazo de 26 dias. E o ciclo operacional, que é a soma dos dois, né, soma de 754 mais 1.116, 1.870 sobre a venda diária de 10.400. Então temos aqui 44 dias. O prazo médio de pagamento, 499, sobre a venda diária, 11,92 dias. E, finalmente, o ciclo financeiro equivalente, que nada mais é do que clientes mais os estoques menos os fornecedores, então que dava 1.370, sobre a venda diária, o ciclo financeiro equivalente, então, de 32,7 dias. Colocando isso aqui no nosso quadro, nós temos as duplicatas a receber no valor de 754, representando 18 dias de vendas, os estoques representando 26 dias de vendas, total do ativo cíclico ou do ciclo operacional, 44,6 dias, tendo fornecedores, tendo crédito de 11 dias de vendas, nos dava, passivo cíclico ok, de 11 dias, a necessidade de capital de giro de 1.370 e um prazo de 32 dias para em relação a esse ciclo que precisava ser financiado. O último quadro lá que pedia para fazer a resolução era para avaliar o impacto inicial e final. Então tínhamos a necessidade inicial, era de 660. Então, pegando lá, clientes de 670 mais estoque de 350, nos dava 360 de fornecedores, um ciclo, necessidade de capital de giro de 660. No final, passou a 754, passou a 1.116, passou a 500 mil, a necessidade passou a 1.370. Aumentou significativamente, 107% de aumento. O capital de giro, né, que seria o ativo circulante menos o passivo circulante, ou passivo exigível a longo prazo mais permanente, mais patrimônio líquido, menos ativo realizável a longo prazo mais ativo permanente, nos dava no inicial 1.270 mais 470 menos 1.000, 740 mil. No final, aqui o exigível a longo prazo, tínhamos total de
1.502 mais 532, mais 400, e um permanente de 1.140, um total, um capital de giro de 1.294 na empresa. Variação, variou, aumentou o capital de giro em 73%. Então, a necessidade aumentou 107% e o capital de giro aumentou 73%. A tesouraria, podemos avaliar aqui, temos duas formas de calcular a tesouraria. A primeira, considerando ativo circulante menos passivo circulante financeiro, nós tínhamos lá a conta de caixa menos conta de empréstimos. No início era positiva a tesouraria de 80 mil. No final, nós tínhamos 400 de depósitos de bancos, 120 de financiamentos e 355 de imposto de renda a pagar, tínhamos uma tesouraria negativa de 75 mil. Variação de 194% negativa. Outra forma de calcular a tesouraria é o capital de giro menos a necessidade de capital de giro. O capital de giro inicial era 740 menos 660, dava um valor total de 80 mil. No final era de 1.290 menos 1.370, dava negativo 75 mil, uma variação negativa de 194%. Vejam, as duas fórmulas, as duas maneiras de calcular geram exatamente o mesmo resultado. Então era isso que queríamos nessa questão 10. Aqui só colocada no quadro final, então tínhamos lá a necessidade, 660 para 1.370, um aumento de 108%. O capital de giro, que passava de 740 para 1.300, um aumento de 74%. E a tesouraria, então, que ia de 80 mil positivo a 75 mil negativo. Então, invertia a posição e passava a 194% negativo de variação. Muito bem. Podemos agora trabalhar a questão 11, que nós tínhamos análise de capital de giro, calculando o ciclo de caixa equivalente e montando o esquema de financiamento da necessidade. Então, as vendas, considerando lá nas vendas que nós tínhamos, que vocês têm aí no exercício, as vendas em X0, no período de X0, eram de 40 mil brutas, menos 800 que aconteciam de deduções, gerava um total de 39.200. Em X1, a mesma relação, gerava a venda de 130 mil. Então, vejam, 40 mil faturamento bruto, menos a dedução, que não foi faturamento da empresa, é efetivo, nos dá a venda realizada. Com isso, começamos a calcular os prazos. Prazo médio de estocagem, no período X0, tinha estoque de 7 mil, o CPV de 15, dava um período de 168 dias. Mesma coisa fazia para X1, o estoque era de 15, o CPV de 50, tínhamos um prazo de 108 dias. De recebimento, tínhamos clientes de R$1.000 em X1, sobre a venda líquida de 39.200, vejam a venda líquida aqui calculada, 39.200, dava 9,8 dias de venda. Em X1 tínhamos 4 mil sobre a venda de 130, vejam aqui a venda líquida de 130, dava 11 dias o prazo médio de recebimento. O prazo médio de pagamento, tínhamos lá em X1 o fornecedor de 2.450 sobre as compras que estavam identificadas lá, com uma parcela do CPV de 19 mil, nos dava 46,42 dias. 46 dias de prazo de pagamento. Em X1, nós tínhamos 4 mil de fornecedores, sobre 58 mil de compras, 24 dias para pagar os fornecedores. Com isso, precisávamos fazer a relação CPV sobre vendas, 15 mil era o meu CPV, 39.200 as vendas, a relação CPV sobre vendas representava 38% em X1 e 50% sobre 130, os mesmos 38% em X2. A relação de compra sobre vendas, tinha compra de 19 mil sobre venda de 39, essa relação representava
48%, pouco mais de 48% em X0, e representava, tendo a mesma relação aqui de compras sobre vendas, 44% em X1. Então, uma queda na relação de compras em relação às vendas. Muito bem, precisávamos fazer ainda a valor da venda diária. Em X1, 39.200 sobre 360, me dava uma venda diária, vendendo por dia, R$ 108, R$ 109 praticamente. E em X1, vendendo por dia, bem mais, 3 vezes mais do que isso, R$ 361. Com isso, podíamos calcular o ciclo financeiro equivalente, considerando o prazo de vencimento que tínhamos calculado, mais o prazo de estoque vezes a relação de CPV sobre estoque, menos o prazo de pagamento vezes a relação compras sobre vendas. Nosso prazo de vendas, 9,18 dias. Nós tínhamos o prazo de estocagem de 168 dias, a relação de 38% com relação a CPV sobre vendas, estamos falando de X0, e o prazo de pagamento de 46 dias e a relação compras sobre vendas de 48%. Isso nos dava um ciclo financeiro equivalente, então, relacionando, fazendo 168 vezes 30%, nós tínhamos 64 dias equivalente em estoque e, daqui, 22 dias equivalente em fornecedores. Totalizando isso, chegávamos a um prazo de 50 dias de ciclo financeiro equivalente. É o tempo em que a empresa precisava buscar financiamento. No período de X1, fazendo a mesma relação, o prazo de recebimento era de 11 dias, de estoque de 108, e a relação continuava 38, e de pagamento 24, né, uma queda no prazo de pagamento, e uma pequena queda também na relação compra sobre vendas. Dessa forma, a empresa tinha, em X1, 11 mais 41, que era o prazo de estoque relativo ou relacionado com vendas, menos 11, que era o prazo de pagamento relacionado com vendas, um total de 41 dias e meio era o ciclo financeiro equivalente da empresa. Precisávamos ainda fazer os ajustes de outros ativos operacionais menos outros passivos, indo lá, e aqui, pessoal, eventualmente, vocês podem ter classificado outros ativos de forma diferente, não há problema. O importante é fazer a relação de todos os ativos, ou como financeiros ou como operacionais. Tá? Então, nós tínhamos outros ativos e outros passivos operacionais. Nesse ajuste, então, consideramos aqui despesas antecipadas, menos salários, menos impostos a pagar. Tínhamos lá, em X0, esse ajuste era de 250. A empresa precisava mais de R$250 buscar financiamento, porque os ativos operacionais eram maiores do que a soma dos passivos operacionais. Em X1, não, isso inverte. O ativo operacional é de 1.500 e a soma dos passivos operacionais é de 1.600. Então, tem uma folga, um financiamento na operação de R$100. Então, R$100 negativo. Logo, consigo calcular a necessidade de capital de giro. Então, vejam aqui, a necessidade de capital de giro vai ser os 50,97, que é o ciclo financeiro equivalente, vezes a venda diária, o faturamento por dia, mais aquele ajuste de R$250. Uma necessidade de capital de giro de 5.800. Reparem aqui que às vezes tem arredondamentos, questões de arredondamentos, que podem influenciar neste valor aqui. Não há problema também quanto aos arredondamentos, pessoal. A necessidade de capital de giro de 41 dias em X1, vezes o faturamento diário em X1, aqui menos 100, porque tinha liberação de R$100, gerava um total de necessidade de capital de giro de 14.900. Então vejam, embora a empresa estivesse numa relação em que tem aumentado muito as suas vendas, o seu ciclo financeiro equivalente reduziu de 50 para 41 dias, e o que fez, né, também uma leve colaboração aqui de outros passivos operacionais, o que fez com que a necessidade não crescesse, não aumentasse tanto assim, justamente em função da redução do ciclo. E agora nós queremos ver como é que financia este ciclo operacional, como é que financia, de onde vem o dinheiro para essa necessidade.
Parte dele vem do CCL, vejam, em X0, essa parte que vem do CCL, esse financiamento de capital de longo prazo é negativo. Né? Não temos nenhum capital de longo prazo. Em X1, então temos lá 950 menos 9,300, ativo circulante menos passivo circulante, negativo de 150. Em X1 nós temos 21.200 menos 15.000, nós temos agora sim positivo de 6.200, que ajuda muito a financiar aquela necessidade que a empresa tinha de 14.000. Considerando a tesouraria, ou considerando a avaliação do passivo circulante financeiro, ou seja, de ter que buscar dinheiro no mercado, nos bancos, a empresa teve passivo financeiro de 2.100 mais 4.000 no primeiro ano, total de 5.950, e no segundo ano, 2.400 menos 7.000, deduzidos dos ativos, um total de 8.700 de passivo menos ativo circulante financeiro. Com relação à questão 11, pessoal, era isso que nós tínhamos. Vocês também tinham lá no exercício de vocês, na resolução, o esquema organizado de como se desenvolvia, quais eram as respostas. E a questão 12 é uma questão bastante similar a essa, que eu vou rapidamente passar com vocês também, mas é bastante similar à questão número 11. Então, pedi as demonstrações financeiras para fazer análise vertical e horizontal, calcular prazos médios, encontrar o ciclo de caixa e avaliar como a empresa mudou o capital de giro. Então, aqui nós tínhamos análise vertical e horizontal da empresa. No primeiro caso aqui do ativo, o que a empresa fazia? Sempre relacionava todas as contas em relação ao total do ativo da empresa. Então, o total era 100% na análise vertical, cada uma das contas relacionada com o total do ativo. Né? Então, a soma de todos os percentuais fecha 100% do total do ativo. A análise vertical, ela pega a variação de X2, de X3 para X2. Então, essa variação percentual aqui multiplicada por 100 com o número índice de 100. Nos tem um aumento de 150%. Na conta de caixa e banco, aumenta, tem um acréscimo de 288%, ou seja, os 100% dos 43% que já tinha, mais 288%. Duplicados a receber, vocês vejam, a mudança é muito pequena. Ela aumentou só 8%, então um índice de 108. O 100 que já existia e os 8 em que aumentou esse número índice. No estoque da empresa, verifiquem aqui também teve um aumento de 200% e assim por diante todas as contas. Selecionadas aqui as contas com principais variações para que nós elencamos uma análise. Caixa e bancos, que variou quase 4 vezes. Duplicados a receber, que ficou praticamente estável, embora a empresa aumentasse as vendas. Estoques de veículos, que também teve um expressivo aumento. E o valor do permanente, que aumentou quase 3 vezes também. No passivo, pessoal, da mesma forma, nós avaliamos todos eles, quando a gente fala da análise vertical, sobre o total do passivo, mais patrimônio líquido, e cada uma das contas, a soma dessas contas todas, vai nos gerar o 100% do total das fontes de recurso. Da mesma forma, na análise horizontal, eu vou avaliar a relação de X3 com X2, né? E aqui eu tenho a relação de análise vertical de X2. Que contas eu vou avaliar aqui? As que têm maior impacto, né, ou que têm maior relevância. Veículos representando 30%, fornecedores quase 10%, e o patrimônio líquido total aqui representa 40% das fontes de recursos da empresa. O DRE é um pouco diferente porque, vejam, pessoal, eu não faço em cima da receita bruta. Todas as avaliações são feitas em cima da receita líquida. Então, sempre se avalia as relações da análise vertical em cima da receita líquida. E aqui eu tenho o percentual do lado. Então, despesas com vendas representam 7%. No ano anterior representavam 3% total. Tiveram um aumento de
530%. Aumentaram mais de 6 vezes durante os 2 anos. Despesas financeiras, que no início representavam 0%, continuaram representando 0%, quase nada, né, em relação ao montante total. Mas tiveram um incremento de 7 vezes, embora seja muito baixo e não tenha um grande impacto. Então nós temos que avaliar isso também. Então, calculando o nosso prazo médio de estocagem para os 2 períodos, da mesma forma, estoque sobre a venda, a única observação aqui é que nós temos 2 estoques. Estoques de peças e estoques de veículos nessa empresa. Isso sobre o CPV nos dá um prazo de estocagem de 34 dias em X2 e de 35 dias em X3, um pequeno aumento durante os anos. No recebimento, a empresa teve 118 mil, teve sobre as vendas de 2 milhões e 100, 2 milhões e 200, teve um prazo de 119 dias em X2 e bem mais baixo de 7 dias, praticamente 7 dias em X3. O prazo médio de pagamento, também aqui considerando as contas que a empresa tem para pagar, também a soma de contas a pagar e fornecedores aqui, sobre as compras, que representavam 70% do CMV, nós temos então um prazo, né, eu dizia isso, que representava 70% do CMV, e o prazo de pagamento de X2 é de 60 dias. Em X3, fazendo a mesma relação, esse prazo passa para 52 dias. Considerando a representação, a participação de CPV sobre vendas, então temos de que o CPV em X1 representa 89, quase 90% das vendas, e em X2 uma queda de 2,5 pontos percentuais, passa para 86,8%. As compras sobre as vendas representam em X1 62% e em X2 60% também, uma leve queda. A venda diária no primeiro período é de 6 mil, no segundo período de 18. O ciclo financeiro ou ciclo de caixa, que nós avaliamos com os prazos que foram calculados. E aqui estamos falando do ciclo de caixa normal, não equivalente. O ciclo de caixa, 34 mais 19 menos 60, um ciclo negativo de 6 dias. Ou seja, a empresa está pagando depois que passou pelo estoque e depois que recebeu. Então ela paga após isso, com isso tem um ciclo financeiro negativo, estamos falando do ciclo normal, não do ciclo equivalente. Em X3, ela amplia isso e passa para um ciclo negativo de 10. Ela tem mais tempo em que ela está operando com o recurso dos seus fornecedores. Quando passamos essa análise para o ciclo financeiro equivalente, a gente vê que não, até temos uma boa relação, mas não tão boa assim. O prazo médio de recebimento já é 19,47, não tenho que mexer. O prazo médio de estoque eu tenho que fazer a relação dele com a relação CPV sobre vendas. Então, 34 vezes o percentual de 90%, menos os 60 dias de prazo de pagamento, vezes o percentual de 62%. Em X3, 6,85, a relação aqui de estoque, e a relação aqui de venda, 52 vezes 60%. Então, temos um ciclo financeiro equivalente em X2 de 12 dias. Veja, não é de 6 negativo. Na prática, é de 12 dias de vendas. E em X3 também não é de 10 negativo, é de 5,8, 6 dias de venda, o ciclo financeiro equivalente, porque aqui eu trouxe todos eles com relação a uma única variável de vendas. A nossa conta de ajuste, aqui eu elenquei todas as contas, todos os outros ativos circulantes operacionais. Em X2 representavam 5.020, em X3, 20.201. Os passivos, então aqui as contas, em X2 representavam 108, em X3 representavam aqui 244.
Com isso, nós tínhamos um ajuste, um valor negativo, ou seja, mais recursos provenientes do que aplicações necessárias, de 100 mil, e em X3 de 188 mil. Então, a necessidade de capital de giro, considerando ajuste, então temos o ciclo financeiro equivalente de 12 dias em X2, multiplicado pela venda diária de 6 mil, menos aquele ajuste que nós calculamos lá em cima, que era uma diferença entre ativos e passivos circulantes, que entra negativo, ou seja, não tenho necessidade, a necessidade é negativa, me gera uma necessidade de vendas negativa de 24 mil. Em X3, o mesmo ciclo equivalente, né, considerando 5,8, para uma venda diária bem maior de 18, um ajuste também negativo de 180 mil, gera uma necessidade de capital de giro negativa, ou seja, liberando recurso, usando mais recursos de fornecedores, de praticamente 80 mil. Aqui, avaliando só o CCL por fim, temos em X2 350 de ativo circulante, 338 de passivo circulante, total 15 mil. Em X3, 890 de ativo circulante, 839 de passivo, total 51. Então, vejam, ela não tem necessidade de recurso, não tem necessidade de capital de giro, e tem recursos disponíveis, tem recursos dos sócios, recursos que, de longo prazo para utilizar na operação. Dessa forma, a situação financeira da empresa é bem confortável. Avaliando o passivo menos ativo circulante financeiro, nós temos em X2, 2.700 menos 43 de ativo, uma posição superavitária de caixa de 40.240. E em X3, considerando 35 de passivos, 167 de ativo circulante financeiro, uma posição também superavitária, também negativa para a necessidade, de 131 mil. Então, aqui nós temos um resumo do que acontece na empresa. O patrimônio líquido dela aumentou. Né? Vamos avaliar primeiro o X2 aqui, rapidamente. Ela tinha um patrimônio líquido de 223 e um ativo permanente de 225. Isso gerava um capital circulante próprio negativo. Ou seja, não tinha recurso suficiente para bancar a sua operação. Negativo de 2.200. O exigível a longo prazo, ou seja, recursos de longo prazo, era de 18 mil, o que gerava um CCL positivo de 15 mil em X2. Passivo circulante financeiro tinha uma posição de 2 mil a pagar e uma posição de 43 mil de ativos financeiros, de depósitos nos bancos, o que gerava uma necessidade de capital de giro lá, mostrando então negativa de 24.381. Em X3, o que aconteceu? Essa empresa passou de 223 para 631, aumentou muito o patrimônio líquido. O ativo permanente também teve um aumento expressivo, mas vejam, menor que o patrimônio líquido. Com isso, ela passou a gerar um capital circulante próprio, que antes era negativo. Então, aqui, usando de negativo de 2 mil para positivo de 21 mil. O exigível a longo prazo também teve um aumento, um leve aumento, o que possibilitou que o capital circulante líquido, o capital de giro da empresa, passasse de 15 para 51 mil. Passivo circulante financeiro, de 2 teve um aumento para 35, mas vejam, o ativo circulante financeiro, né, os seus investimentos em bancos, aumentou de 43 para 167 mil. Com isso, a necessidade de capital de giro também teve um aumento, né, negativo, né, uma redução, porque não precisa estar liberando recurso, justamente para fazer o quê? Para investir aqui, ou para colocar aqui em bancos no ativo circulante financeiro. O que eu queria conversar com relação à lista da primeira semana era isso. Vocês podem revisar o vídeo, sei que ficou longo, não pretendia que ficasse tão longo, mas eu precisava elencar algumas questões a respeito. Junto com o que vocês já têm da resolução da lista e este vídeo, eu acho que vocês têm um bom material para conseguir fazer a resolução, conseguir revisar a resolução para a nossa prova do fim de semana. Qualquer coisa, peço para que vocês acionem os tutores de vocês,
verifiquem com os tutores de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco. Obrigado pela atenção e até mais.